Shalom. O vídeo de hoje eu vou utilizar para responder a 2 comentários de um seguidor do canal, cujo primeiro nome é Rafael. Ele escreveu assim: com todo respeito, gosto muito de seus vídeos, porém de um tempo para cá pude perceber total parcialidade nos seus comentários sobre a guerra. Discordo respeitosamente. Será possível que você não tenha compaixão com o ser humano que está lá em Gaza? É impressionante sua passada de pano. Me perdoa por discordar, só fico na torcida para você analisar com cautela seus comentários. O povo está sofrendo muito. O Hamas é terrorista, é mesmo, ninguém discute isso. Aí Israel está matando o povo. Que mundo paralelo é esse que você está? Não acredito que não tenha compaixão com as crianças, lamentável. Espero que não leve a mal. Se quiser me bloquear, vou entender, porém lembrando que minha crítica é construtiva, a moeda tem 2 lados. Não, Rafael, eu não vou te bloquear, eu vou te responder. De onde você tirou essa informação de que Israel está matando o povo? Daquela emissora de televisão brasileira antissemita e anti-Israel? Você não ouviu que Israel jogou por aviões panfletos aos habitantes de Gaza para que se deslocassem para o sul, para o exército de Israel poder atacar o norte, onde estão os túneis do Hamas? Os terroristas se escondem em escolas, hospitais, residências e usam os palestinos, inclusive crianças, como escudos humanos, o que torna a operação militar israelense extremamente difícil. Por exemplo, quando a Rússia atacou a Ucrânia, as mulheres e as crianças foram autorizadas a sair do país e se refugiar em diversos países da Europa. Até aqui, em Israel, tivemos refugiadas ucranianas. Em Gaza, o Hamas não está deixando a população se deslocar para o sul. O Egito não está abrindo a passagem em Rafah para retirar os palestinos. O que você acha que Israel pode fazer? Parar a guerra e deixar o Hamas se fortalecer e daqui a 5 anos invadir todo o país e não apenas o sul de Israel? Não, Rafael. Israel não está matando o povo. O Hamas está. Outra frase nesse mesmo comentário, abre aspas, é impressionante sua passada de pano. Fecha aspas. Veja bem, Rafael, Israel foi atacada covardemente. As pessoas assassinadas, torturadas, desmembradas, incendiadas, decapitadas, estupradas, estavam dormindo. Era Shabat, às 6:30 da manhã, e um Shabat especial, dia de festa de Simchat Torá, onde os judeus comemoram o fim da leitura anual da Torá e o reinício da leitura. Nesse dia, lemos a última parashá, ou porção, que se chama Vezot Abrahá. Esta é a bênção. E continua com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Começa em Deuteronômio 33 e vai até o final do livro. E também nessa mesma festa, nós recomeçamos a leitura da Torá, lendo a primeira parashá, que se chama Bereshit. No princípio, em Gênesis, Bereshit, Bara, Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Dia de festa, em agradecimento ao Eterno por ter dado a Torá à humanidade através dos israelitas no Monte Sinai. Eu sou judia e israelense. As pessoas que moravam naqueles kibbutzim no sul estavam em território israelense, não invadiram terras palestinas. Como você pode esperar que eu seja imparcial? Você acha que eu estou passando panos quentes em quem? Nos terroristas do Hamas? Nos habitantes da faixa de Gaza?
No vídeo em que eu contei sobre os 5 países que atacaram Israel no dia seguinte à sua declaração de independência e que mandaram a população árabe sair de suas casas para não serem mortas pelo ataque aos judeus, teve gente que duvidou, disse que eu estava mentindo. Acontece que a inteligência israelense tem sim registros vocais em árabe dessas ordens dadas por rádio vindos tanto da Síria como do Egito para que os árabes palestinos sim saíssem de suas casas até que todos os judeus fossem exterminados em maio de 1948. Como resultado, eles estão até hoje, 75 anos depois, em campos de refugiados sustentados pela ONU. Gerações inteiras nascem, vivem e morrem em campos de refugiados. Israel venceu aquela primeira guerra e, portanto, ficou com as casas. É culpa de Israel se os 22 países árabes não se mobilizam para socorrer os palestinos árabes e incorporá-los nas suas sociedades, como Israel fez ao incorporar judeus no mundo inteiro, inclusive em campos de refugiados na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui foi o que nós chamamos um balagã, uma bagunça, com judeus vindos de todas as partes do mundo, da Europa, dos países árabes, porque os judeus foram expulsos dos países árabes, sabe? Ninguém se entendia como que o país sobreviveu, se formou, cresceu e se tornou essa coisa maravilhosa que é Israel hoje, sabe? E enquanto isso, os 22 países árabes nunca se preocuparam em dar uma vida decente para os refugiados que perderam as suas casas numa guerra legítima de sobrevivência de Israel. Dados de 2022 mostram que existem em Israel árabes israelenses. Eles são 20,9% da população. São os descendentes dos árabes que concordaram em 1948 de ficar ao lado dos judeus e construir uma vida juntos. Nenhum árabe foi forçado a se converter ao judaísmo. Isso não existe. Eles têm as suas mesquitas, as suas escolas, vão às universidades israelenses, florescem em todas as profissões, das mais humildes às mais proeminentes. Outro dia eu estava andando a pé na rua e vi passar um ônibus que estava sendo dirigido por uma mulher usando o véu islâmico na cabeça, em Jerusalém. Nós temos também juízes na Suprema Corte que são árabes, médicos, enfermeiros. O meu médico otorrinolaringologista é árabe, aqui em Jerusalém. Em momento nenhum eu disse que não tenho compaixão das crianças palestinas, mas o seu comentário me deixa entender que você não tem compaixão das crianças israelenses. Em outro comentário, o Rafael diz assim: você é do Rio de Janeiro, provavelmente não conhece a realidade de uma favela. Vou te dar um exemplo. Sabemos que há tráfico em favelas. Digamos que o governador do Rio de Janeiro comece a jogar bombas para acabar com os traficantes. Você acha mesmo que o traficante vai ficar na rua para levar bomba? A bomba só iria matar o povo pobre, que não tem para onde ir nem onde se esconder. O tráfico com certeza iria continuar. É mais ou menos o que está havendo. Porém, me permita discordar, respeito sua pessoa e gosto do seu canal, e que Deus proteja Israel e também proteja a Palestina. Somos todos irmãos. Guerra estúpida. Sim, Rafael, eu sou carioca. Antes de me mudar para Brasília, em 1996, eu tinha uma agência de assessoria de imprensa no Rio. Um dia recebi um convite para levantar fundos para a construção de uma creche na favela do Morro Santa Marta, em Botafogo. Por causa disso, eu tive que fornecer todos os meus dados aos chefes do tráfico daquela comunidade. Para subir a favela, eu tinha que ir vestida com a camiseta da associação para ser autorizada a subir. Um dia, eu
cheguei na favela, estava indo lá para casa onde ficava a associação e aconteceu o seguinte, eu comecei a subir, eu estava na entrada mesmo da favela e um menino, devia ter uns 10 anos, de longe, virou para mim e falou assim, tia, veio comprar? Eu disse, não, então corre. Aí eu virei para trás e vi que tinha atrás de mim a polícia apontando armas para mim, metralhadoras para mim. Eu fiquei pensando assim, bom, eu vou andar normalmente, porque se eu correr, eles vão atirar. Então eu continuei subindo, entrei na casa e a gente não tinha onde ficar, era uma casa na favela, sabe? A pessoa que me recebeu, nós éramos 3 naquela casa, ele disse, não fica perto da porta, porque se eles atirarem, vai te pegar, porque essa porta é de madeira. Aí eu fui para outro lugar, não, você está perto da janela, você também não pode ficar. Aí eu falei assim, então o que a gente faz? A gente não tinha para onde ir. Então nós 3 sentamos na mesa e ficamos esperando. E tinha helicópteros da polícia atirando para baixo na favela. Sabe? Eu passei por uma blitz no Rio de Janeiro, então não vem me dizer que eu não conheço a realidade das favelas do Rio de Janeiro. A sua comparação não tem cabimento, sabe? A menos, é claro, que os traficantes decidissem descer e atacar a população do asfalto, como é chamada. Agora sou eu que te pergunto. Se os traficantes que se abrigam nas favelas atacassem a população civil do Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade do Brasil, qual deveria ser o papel da polícia ou do exército para conter a invasão? Uma coisa que muitos brasileiros não sabem é que o Hezbollah, que é aquele braço armado do Irã que está estabelecido no sul do Líbano, ele está aí no Brasil, na Tríplice Fronteira. Reportagem da BBC, de 2006, informa que um relato do governo americano sobre terrorismo cita a região da Tríplice Fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, como um local de arrecadação de fundos para os grupos Hezbollah e Hamas entre a população muçulmana da região. A revista Veja publicou em 2018 matéria intitulada Membro do Hezbollah participou de evento na sede do governo paulista e como subtítulo diz Bilal Werbe, do grupo terrorista libanês, esteve em solenidade com o governador Márcio França. Em 2019, a revista Isto É publicou matéria informando que rota segura para o crime transnacional, a divisa entre Brasil, Argentina e Paraguai, abriga grupos terroristas que lavam dinheiro e vendem armas para facções, cartéis e paramilitares. Ontem, a revista Oeste publicou em seu canal no YouTube declaração da general norte-americana Laura Richardson, de que o Irã tem intenções malignas para a América Latina e citou, entre outros países do subcontinente, o Brasil. Os links para todas essas mídias que eu mencionei estão na descrição desse vídeo. A Constituição do Hamas declara que o objetivo do grupo, depois de destruir Israel, é conquistar o mundo todo, submeter todo o planeta a Sharia, a lei islâmica. Basta ver o que está acontecendo na Europa. Os islamistas já estão se sentindo empoderados para atacar judeus e cristãos na França e na Bélgica. E eu suplico ao Eterno que o resto do mundo não precise viver o que os israelenses estão vivendo. Shalom.